Boa noite, meninas. A gente vai dar continuidade à meditação no livro de 1 Reis. Estamos no capítulo 8, a partir do verso 12. Mas antes, vamos fazer a nossa oração, entregar para Deus tudo o que vai ser feito aqui essa noite. Senhor, nosso Deus e amado Pai, estamos diante da Tua santa presença e nós temos a certeza de que Teu Espírito já está aqui no meio de nós e cuidando, meu Pai, de nos elevar até o Senhor. Que o teu Espírito venha nos dar o entendimento da tua palavra e falar, meu Pai, ao nosso coração, dentro daquilo que temos necessidade. Cada um de nós está aqui, meu Pai, diante do Senhor em um determinado estágio espiritual. E cada um de nós precisa um alimento especial. O teu Espírito pode fazer isso. Então, conduza, meu Pai, essa meditação e faça com que sejamos alimentados de acordo com as nossas necessidades. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. E, Pai, ainda pedimos mais. Que o Senhor venha alcançar a nossa família com a tua luz e fazer com que eles também tenham a compreensão da tua palavra, da tua verdade, da tua vontade, do teu plano de salvação. E que eles também, meu Pai, venham ser salvos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Amém, povo lindo. Então vamos lá, 1 Reis, capítulo 8, no verso 12. A gente vai ter o seguinte, verso 12. Então Salomão falou: O Senhor disse que habitaria nas trevas. Já vimos algo a respeito. Lá em Salmos, existe um texto que fala a respeito disso, onde Deus habitaria na escuridão. E quando a gente pensa nessas trevas, na escuridão, automaticamente somos remetidas a algo negativo, algo que é ligado, inclusive, com as trevas mesmo, com Satanás, né? com as coisas do diabo. Mas não, a gente, absorvendo o entendimento, que ele fala que ele está no oculto, aonde ninguém pode enxergar, aonde ninguém pode ver, né? A escuridão para quem? Para Deus? Não, a escuridão para a gente, para o nosso entendimento, né? Para a forma como nós podemos compreender. Ele está tentando se comunicar com a gente, ele fala escuridão. Né? Então, nós não podemos ver o mais íntimo da gente, o mais secreto de cada indivíduo, de cada ser humano. Então, essa é a escuridão, essa é a treva. E não que dentro de nós exista coisas ruins ou maldades, ainda que sejamos pecadores. Não é também isso que o texto quer dizer, quer sinalizar. O texto quer sinalizar que ele habita no mais profundo do ser, na intimidade do indivíduo. Pode falar aí, Maiana. Não, a senhora falou, porque quando eu li no primeiro momento eu entendi isso, que era na nossa mente, e até quando a gente sente aquela coisa que não consegue explicar, é a manifestação de Deus até a gente conseguir entender. Essas crianças aí hoje estão viradas no 600. Dá um pirulito para essas meninas, gente, pelo amor de Deus. Já dei pirulito, já dei bala, já dei salgadinho, já dei torta, Tá bom, já dei pastilha. Eu queria que tivesse soninho que elas iam ver. vamos lá. Então vamos lá. Então falou Salomão, o Senhor disse que habitaria nas trevas. Verso 13: Certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. E quando a gente vê esse texto, né, parece que não há uma continuidade entre eles, parece que ele começa a falar que Deus habita nas trevas, e agora ele chega e fala, não, agora eu trouxe uma casa para ele morar. Será que é isso que ele está querendo dizer? Eu vou tirar Deus das trevas e colocar Deus dentro de uma casa. Né? Não é necessariamente isso que ele está querendo abordar, tá? Quando ele fala que ele tem uma morada, a gente vai ver depois o próprio Salomão afirmando que não tem como uma casa conter Deus, não tem como. Mas ele está fundamentando aqui
a sua oração, arrazoando entre si e Deus. Né? Certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Mas não significa que necessariamente Deus iria morar dentro desse espaço, dentro dessas quatro paredes. Eu entendo que parte do que podemos compreender como a habitação de Deus é o próprio monte, é a própria Jerusalém, o próprio Monte Moriá, o próprio Sião. Esse ambiente, esse lugar, seria uma morada para Deus. Se a gente abrir aí, ó, vou querer que vocês abram aí, em Salmo, no capítulo 48. Salmo, capítulo 48. Salmo. Logo no verso 1, a gente vai ver o seguinte, ó. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, no seu Monte Santo. Qual é a cidade do nosso Deus? Jerusalém. Qual é o seu Monte Santo? Bom, eu vou entender que, falando da Cidade Santa, ele está falando de Jerusalém e ele está falando do Monte Moriá. Mas segura aí, então vamos lá. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu Monte Santo. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o Monte Sião. Sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Rei com letra maiúscula aqui, podemos entender que seja o próprio Deus ou até a própria pessoa do Senhor Jesus. Então, quando ele fala de um lugar santo e a cidade de Deus, a morada de Deus. Ok? Por quê? Porque Deus mora ali? Não, mas é porque ele se faz presente. Não é que ele esteja habitando ali, morando ali. Não, Deus mora nos altos céus. Mas ali é um lugar onde Deus se apresentava com frequência. Moriá, a gente já sabe, foi o lugar onde Abraão foi lá levar Isaac para sacrificar. O Moriá é onde... Eu falei certo, pessoal? Não sei, agora eu confundi. O lugar onde Abraão foi levar Isaac para sacrificar. Não sei se eu confundi as ideias aí, mas... o lugar também onde vai ser construído aqui o primeiro templo, onde depois vai ser construído também o segundo templo, onde até hoje estão lá, né, os estilhaços do segundo templo, e o povo judeu adora ter um misticismo, né, em redor daquele lugar, né? E não só para o povo de Israel, para o povo judeu, mas também para outros povos, os cristãos, para os muçulmanos, para outras crenças, né? Aquilo lá é um lugar especial. E Deus fala aqui que é o Monte Santo. Só que, pessoal, esse não é o único monte que Deus tem como para si. A gente vai ver que tem uma passagem onde o inimigo reconhece que Deus, o Deus de Israel, ele é Deus dos montes. Vamos lá em Êxodo, rapidinho aí, que o nosso tempo hoje é curto, exíguo. Êxodo capítulo 3. De cara aí também no verso 1. A gente vai ter o seguinte, ó. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, o Horebe. Bom, o Horebe já é o Monte Sinai. O Sinai está lá no Egito, e o Moriá está cá em Israel, né? Em Canaã. No meio deles tem o Rio Jordão, e aquela história toda, separando. Mas lá está escrito que é o monte de Deus, e lá nos Salmos também está dizendo que Sião é o monte de Deus. Então, qual é o monte de Deus? Eu vou entender que os montes dessa terra são para Deus como morada, porque ele se manifesta, ele tem prazer em se manifestar nesses montes especiais, e tem vários outros montes, pessoal.
né? Se a gente for esmiuçar aí, vai ter o Monte da Transfiguração, tem o Monte Gerezim, tem o Monte Tabor, tem vários montes onde Deus, de alguma forma, se manifestou, tá? Então, eu vou entender aqui, voltando aí para 1 Reis, tá? No verso 1 Reis 8:13, quando ele fala aqui, assento para a tua eterna habitação, eu não vou entender que, de fato, o que ele está querendo dizer é que esse templo vai ser eterno e que será para Deus. Por aí, Isis, né? Tudo pertence a Deus, o monte é de Deus. Por aí também, tá? Então, quando ele fala isso aqui, ele está sinalizando justamente para isso. Ó, eu vou fazer aqui um lugar onde Deus vai se manifestar para os homens, para ter relação com os seus filhos, Israel. Se a gente for observar, ele está falando de uma morada eterna. E por mais que o templo tivesse sido feito com muito apuro, né? Com muito cuidado, com muito zelo, não é essa palavra que eu quero dizer até, eu quero muita excelência, ainda que o templo tenha sido feito de pedras, de madeira nobre e recoberto de ouro, não significa que isso é eterno, porque a gente sabe que tudo acaba, todo dia acaba, inclusive o próprio templo. Abre aí no capítulo 12, aqui mesmo, 1 Reis, capítulo 12, 12. 12, 12, 12. Espera aí, eu me perdi aqui. É o que mesmo? Qual livro? 1 Reis, capítulo... 1 Reis não, 2 Reis, desculpe, perdão. Fecha o áudio, Maiana. 2 Reis, capítulo 12. Todo mundo? A gente vai ter aqui, ó, no verso 5. Os sacerdotes o receberam, cada um dos seus conhecidos, e eles mesmos reparem as fendas da casa, toda fenda que se achar nela. O que ele está querendo dizer aqui, pessoal? Que o templo estava com desgastes, tinha sido atacado, o templo estava sofrendo, né, uma degeneração. Ele está dizendo aqui que o templo tem que ser reparado. Por que eu trouxe esse texto, né, de 2 Reis? Pode voltar aí para a primeira. Porque, bom, se o texto fala que após alguns anos, não foram nem muitos anos, né, de 1 Reis para 2 Reis, não se passaram 10 séculos. Alguns anos, 200 anos, sei lá. Exatamente, tinha que haver a manutenção, né? Então, quando Salomão abre aqui a boca e fala, certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação, ele não está querendo dizer que esse templo vai ser eterno. O que ele quer dizer é que aquele monte, aquele lugar, ali tem um quê de, sabe, Deus gosta daquele lugar. E por ele amar aquele lugar e se manifestar aí, inclusive edificar a sua cidade lá, Jerusalém. Quando Jesus voltar, o milênio, o centro de governo, vai ser lá, Jerusalém. Então, foi a cidade escolhida por Deus. Ali pode ser considerado como o lugar eterno para a habitação de Deus. Pode falar aí, Maiana. É um quê de sagrado, isso aí. Pode falar, Maiana. Quando eu trago isso para a minha vida, porque no seu título aí está falando que é ele orando, né? Para mim, é ele falando ao povo. Uhum, Ainda não começou a oração aqui. uhum. Só que é a minha vida com Deus. Essa morada é a minha comunhão com Ele. E esse reparo é eu reconhecer os meus erros e buscar o conserto quando isso acontecer, buscar a excelência, porque às vezes a casa não tem nem ruínas, mas a gente precisa fazer assistência, como é que falou? Uma Manutenção. reforma, é,
Não, às vezes quer aumentar, Espera aí, só um minuto. Ampliar. É difícil, esse negócio ao vivo aí não dá certo, não. Às vezes a pessoa quer aumentar a casa, quer diminuir a casa. É a minha comunhão com Deus. Eu quero aumentar a minha comunhão com Deus, eu busco mais dele. Eu creio que o principal desses montes aí, quando fala que Deus habita, a condição para Deus habitar é ter alguém para buscar ele. Por que ele apareceu no Monte Sinai para Moisés? Porque ele já estava revoltado. Embora a Bíblia não fale isso nesse momento, mas ele estava vendo o sofrimento do povo, ele estava ali recluso porque teve que fugir. Quando ele aparece para as pessoas, são porque as pessoas estão revoltadas. Então, sou eu que trago Deus para a minha vida ou afasto ele, porque Deus não se afasta de ninguém. Então, se a minha casa está em ruínas, Deus não está ali, é por culpa de Deus, não. Fui eu que não dei a assistência necessária para ele permanecer. Peraí, pode seguir aí que eu vou... Não mata ninguém, não, viu? Então, vamos lá, seguindo aqui o texto, pessoal. Se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa, pode ir falando aí, tá bom? Moriá significa ordenado por Deus ou considerado por Deus. Então, como Isis aí bem colocou, tem um quê de sagrado naquele lugar, e sim, aquilo ali vai durar por muito tempo. Pelo menos tempo suficiente para que se cumpra, né, quase toda a palavra. Depois a gente sabe que vem o juízo final e vem a nova Jerusalém. Toda essa terra vai passar, esses céus vão passar e vai vir a nova Jerusalém e que vai descer também. Então, eu imagino que vai vir uma nova terra completamente reestruturada, um novo povo, né, que vão ser os santos salvos, e tudo aqui que é velho vai ser destruído, tá? Então, vamos lá. Então, essa ideia de perenidade desse texto aqui, né, nas palavras de Salomão, não significa, na verdade, que ele acredite que esse tempo de Salomão que é para ficar para a eternidade. Não, não é. Eterna é a presença de Deus. Então, verso 14. Virou o rei o seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel. E toda a congregação de Israel estava de pé. Se a gente abre aí 2 Samuel, no capítulo 6. Pula aí 2 folhinhas. Quando a gente vê 2 Samuel, capítulo 6, no verso 18, a gente vai ter o seguinte. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. O que a gente vê aqui? Que dentro da linhagem real de Davi, a gente vai perceber essa conjunção de indivíduo espiritual, essa ideia de que o rei também é um sacerdote. Vamos lembrar o que faz o sacerdote? O sacerdote ele vai receber as coisas que vêm do povo, apresentar a Deus esse povo e vai trazer, vai levar Deus para o povo, porque ele também vai ensinar o povo. Então, nesse momento aqui, o sacerdote ele tem a autoridade para abençoar o povo. Davi está chamando para si essa autoridade. A gente vê que tem essa conjunção sacerdotal dentro da sua função, né, de governante daquela nação. Aí volta aí para Salomão, volta para a primeira Reis. A gente vai ver ele fazendo a mesma coisa. Ele vai se colocar lá diante de Deus, depois ele se vira e ele vai se colocar diante do povo. Olha lá. Então virou o rei o seu rosto, abençoou toda a congregação de Israel.
imitando o pai. E toda a congregação de Israel estava em pé. Eu creio que realmente ele viu o pai fazer isso algumas vezes. E ele, entendendo que ele é o sucessor do pai, assumindo o trono do pai, ele vai desempenhar as mesmas funções do pai. Tirando só a questão de ser um guerreiro, né? Que ele não foi. Ele foi um gestor, um administrador e um investidor. Verso 15. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que eu tirei o meu povo, Israel, do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa ali, para ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi a Davi para que presidisse sobre o meu povo. Vamos lá, pessoal. Abre aí, então, 2 Samuel, no capítulo 7. E a gente vai ver aqui a respeito do que Salomão está falando. Então, ele está fazendo referência a esse texto aqui. E a gente vai ler junto aí. Todo mundo já abriu? 2 Samuel, capítulo 7, a partir do verso 1. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã. Então, Davi estava lá, naquele momento, em descanso, né, sem preocupações com guerras, e no momento que ele não estava preocupado com problemas, com guerras, com suas conquistas, ele parou para meditar nas coisas de Deus. E ele lembrou aqui de Deus. Lembrou de como ele poderia honrar a Deus dentro das condições humanas dele. Então, vamos lá. Disse o rei ao profeta Natã: Eis que eu moro em casa de cedro. Já falamos, cedro, madeira nobre. Então, a madeira cara, aquilo ali não era para qualquer um. Era a habitação de um rei, né? Eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas, ou dentro de tendas, como aposto está aí na sua versão. Então, ele fica ali preocupado, porque eu tenho uma habitação aqui luxuosa, sabe, bacana, e a Arca da Aliança, aquilo que representa a presença de Deus aqui em Israel, está lá numa tenda, cheio de pano envolto nela. Ele fica indignado com aquilo, né? E disse Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Então, Natã, ele vai e abre o coração para Natã, né? Ele e Natã, eles tinham uma amizade, uma proximidade. Então, ele fala: Olha, eu quero fazer uma casa para Deus. E aí chega Natã e fala: Vai de acordo com a sua fé, porque Deus é contigo. A gente lembra de Gideão, né? O anjo falando com Gideão: Vai na sua força, porque Deus é contigo. Verso 4. Porém, ou na sua versão pode estar aí, mas sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo... Pessoal, quando ele já começa aí com essa palavra, mais ou porém, traz uma ideia de adversidade, de algo contrário. Parece que Deus ficou #chateado. Se não chateado, pelo menos ele não concordava plenamente com aquilo que foi dito pelo profeta Natã. Ele agora está falando com Natã. Deus vai falar com Natã. Deus não está falando com Davi, tá? Deus vai usar o profeta. E era assim que acontecia mesmo. Deus falava com o profeta falava com o povo. Então, vamos lá. Vai e diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma casa para a minha habitação? Né? Deus faz uma indagação.
Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Então, o que Deus está falando aqui para Natã? Olha, quem foi que disse que eu quero que se construa uma casa para mim? Foi mais ou menos isso. Não pedi, de onde é que veio essa ideia? Né? E me parece assim, por que você concordou tão rápido com Davi? Se nem vieram me consultar. Me parece isso. Quando tem esse porém, esse mais aqui, me parece que ele está numa adversidade mesmo. Então, vamos lá. A gente, Dona Meire, está em 2 Samuel, capítulo 7, no verso 7. E em todo o lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra, alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada de trás das ovelhas para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí a teus inimigos diante de ti. E fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. Isso é verdade, né, pessoal? Até hoje a gente ouve falar do rei Davi. E prepararei lugar para o meu povo, para Israel. E o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja removido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo, Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que te fará casa. Pelo contrário, é Deus que está falando para Davi aqui. Eu vou fazer uma casa para você, vou construir uma casa para você. Essa casa pode ter algumas concepções, pessoal. Pode ser casa, a família, pode ser, né, uma família que dure muito tempo, gerações. Pode ser casa, no meu entendimento, a morada nos céus, que logo depois ele vai falar da morte de Davi, né? Para mim é a morada nos céus. E poderia ser uma casa mesmo, né? Uma casa. Está aqui na terra. Deus propiciá-lo para ter uma casa. Então, vamos lá. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com os seus pais, e não pense que é dormir, porque os pais dele já estavam mortos, então não era para dormir com os mortos, né? Porque ele morreu, né? Quando vieres a dormir com seus pais, então farei levantar depois de ti dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome. Este edificará uma casa ao meu nome. E confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre, conforme a todas estas palavras e conforme a toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. Então, a gente vai ver aqui que o que Salomão está falando, tá? Volta aí para o texto, 1 Reis 8. O que Salomão está falando é justamente sobre isso aqui, essa revelação que Natã teve, o profeta Natã teve, e ele transmitiu para o rei Davi, onde Deus deixava muito claro que ele não agradava muito a ele, a ideia de Davi lhe construir uma morada.
né? Ele nunca tinha pedido isso. Mas eu penso que, no fundo, Deus se agradou da ideia de Davi no sentido de perceber a pureza da intenção dele. Ele queria, de alguma forma, engrandecer o nome de Deus, né? Quando ele fala, eu quero fazer uma habitação para que o nome do meu Deus habite ali, ele queria fazer com que Deus pudesse ser reverenciado de uma forma palpável, vamos dizer assim, não só por Israel, mas até mesmo por todas as nações, né? O templo, a ideia do templo, a gente vai ver mais na frente. Enquanto eu estou falando aqui, vocês já podem até indo abrir aí, ó. Deixa eu ver aqui onde é que está. Pode abrir daí em 1 Samuel, no capítulo 16. Podem ir. Abre e deixa aí aberto, por favor. Aí vocês marcam e volta para a primeira Reis, né? Então, ele tá falando sobre isso. Tá? A gente vai ver aqui, na continuidade, Salomão continua aqui conversando com o seu povo, tá? Todo mundo já marcou aí, para a gente não perder tempo, tá? 1 Samuel, capítulo 16. Mas não vamos ver ele agora, vamos ver Primeira Reis. Então, vamos lá. Ele continua, Posso né? falar uma coisa antes da senhora continue e perca Pode. o raciocínio? Fala. Vendo agora todo esse contexto aqui, e como a gente estava discutindo antes, Cristiane falou que o Senhor Jesus não poderia transgredir, né? Quando Deus fala que vai castigar com vara de açoite. Só que mesmo ele não tendo transgredido, foi isso que aconteceu no momento da crucificação. Ele foi chicoteado, ele foi açoitado, ainda teve a vara que furou ele. Isso. Eu concordo plenamente com você. Eu, na verdade, não queria trazer essa polêmica para cá. Aquela polêmica era só antes. Aí eu não ia trazer isso para cá. Vamos continuar aqui. Então, Abstrai. vamos continuar aí. 1 Reis 8, verso 16. Desde o dia em que eu tirei o meu povo Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa para lhe estabelecer o meu nome. Porém, escolhi a Davi, para que presidisse sobre o meu povo, para que cuidasse do meu povo, governasse o meu povo, guiasse o meu povo. Verso 17. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Pessoal, aqui a gente já começa a ter uma outra visão. Que quando a gente fala assim, edificar uma casa para Deus, a gente imagina Deus dentro da casa. Mas o que ele está falando aqui, na verdade, o que Davi falou, foi edificar uma casa para o nome. E quando você pensa no nome, você já acha que a coisa já fica mais suave. Não, cabe um nome dentro de uma casa. Por quê? Porque é só um nome. É um conceito, é uma ideia, é um pensamento. Por isso que eu falo que o objetivo de Davi não era trazer necessariamente Deus para se estabelecer na terra, mas fazer com que as pessoas tivessem a memória de Deus, que as pessoas tivessem a possibilidade de se aproximarem de Deus diante da circunstância que fosse, como ele mesmo tinha o prazer de desfrutar da presença de Deus lá, quando ele ia falar com Deus na arca, junto com a Arca da Aliança, né, na tenda que ficava lá do lado da casa dele. Não era um prazer. Ele queria fazer isso de uma forma mais ampla para todo o povo, né? Eu penso que era esse o desejo que ele tinha, né? Quando ele fala de construir uma casa para que ali habite o nome de Deus, o nome. A gente já vai tendo um outro pensamento, a gente já vai percebendo que não é necessariamente que a pessoa esteja ali dentro, mas que um conceito, uma ideia permeasse toda aquela estrutura, né? A grandeza daquela casa transmitisse aos olhos, né, físicos, naturais das pessoas, não só do povo, mas por quem passasse por lá, transmitisse a ideia da grandeza que é esse Deus. Pelo menos foi essa a intenção deles. Então, vamos lá.
Verso 18, porém o Senhor disse a Davi, meu pai, porquanto propuseste no teu coração o edificar casa ao meu nome, bem fizeste em o propor no teu coração. Então, penso que sim, Deus se agradou de que isso tivesse, esse desejo tivesse nascido dentro de Davi. Todavia, tu não edificarás esta casa. Porém, teu filho, que sair dos teus lombos, edificará essa casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que falou, porque me levantei em lugar de Davi, meu pai, me assentei no trono de Israel, como tem falado o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. E constituí ali lugar para a arca, em que está a aliança do Senhor. Qual é a aliança do Senhor, pessoal? O que contém a arca? A lei, o maná As e a vara. tábuas, as tábuas, as tábuas. Sim, quando eu O falo a maná, lei, é as tábuas. maná já foi há muito tempo, né? A vara já foi há muito tempo, só tem as duas tábuas. Lembrando que essas duas tábuas têm o mesmo conteúdo. Uma parte do contrato é a parte de Deus, está lá assinado por Deus. A outra parte do contrato é a dos homens, está lá assinado com os homens. Nós temos um pacto, não tem assinatura, pessoal, é uma forma de, só para a gente entender, tá? É um pacto. Então, tem lá a parte do contrato dos homens, a parte do contrato de Deus, ambos com o mesmo conteúdo, falando, né, exatamente, firmando esse pacto. Enquanto vocês me obedecerem dentro dessas condições, eu serei contigo. Pronto, resumindo, tá certo? Acordo tácito. Aí eu já não sei, mas deve ser isso aí mesmo. E constitui ali lugar para a arca em que está a aliança do Senhor, que é a palavra de Deus, o pacto de Deus, a qual fez com nossos pais quando os tirou da terra do Egito, aonde? Lá no monte de Deus, o Horebe, o Sinai. E ele entregou isso para Moisés. Beleza? Ok. Aí vamos pegar aí, pessoal, 1 Samuel, como eu falei. Vou abrir aqui rapidão. 1 Samuel. Capítulo 16, no verso 1, a gente vai ter o seguinte. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Então, Deus aqui está chamando a atenção de Samuel, que Samuel toda hora orava e intercedia por Saul. E até que Saul consegue encher a paciência de Deus, né? Torrou o saquinho de Deus, e Deus fala, olha, até quando você vai continuar enchendo minha paciência com esse rapaz, né? Até quando terás dó de Saul, compaixão de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei Jessé, o Belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Isso a gente acabou de ver aqui, o próprio Salomão falando que Deus tinha escolhido Davi para que reinasse sobre Israel. E a gente está vendo aqui o momento exato em que Deus está definido, ele expõe isso para o seu profeta, Samuel, né, e fala, olha, vai lá agora e unge esse rapaz, porque ele vai ser rei no lugar de Saul. Continuando aí em 2 Samuel, capítulo 7. Se bem, esse capítulo 7 aí a gente já leu, vamos passar. Mas foi o que a gente já viu, né? Que Deus ele acaba se agradando de Davi, da sua intenção, confirma o reino dele e faz um pacto ali com Davi. Foi isso que a gente leu aqui alguns minutos atrás. Então, ele faz um pacto. Olha, de você, das suas entranhas, vai sair um descendente, né? E eu vou fazer dele rei,
e não faltará rei à sua descendência, enquanto eles estiverem me obedecendo, seguindo os meus princípios, eu vou continuar abençoando, não vou rejeitá-los, terei misericórdia da sua descendência. Pronto, ele fez um pacto ali. Então, estou trazendo para vocês para fundamentar tudo aquilo que Salomão acaba de falar com o povo. Tá? Então, eles tinham esse entendimento, eles tinham já esse conhecimento. Tá? Por quê? Porque era uma história bem recente, não era história antiga. Não é porque já tinha a Bíblia, não, pessoal. Não existia ainda a Bíblia aqui, tá bom? Existiam alguns rolos, já existia a Torá, mas os profetas, que é o que a gente está lendo, né? Os profetas maiores, profetas menores, não, isso aí ainda não existia. As crônicas dos reis, não existia ainda. A gente está vendo sendo formado aqui agora. Mas era uma história recente. Davi tinha acabado de morrer. Eles sabiam da história de Davi. Então, ele está trazendo à memória isso aí, tá bom? Aí a gente vai para a 2 Crônicas, no capítulo 6. Segunda Crônicas, capítulo 6, a partir do verso 7. Também Davi, meu pai, teve em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Tá vendo, pessoal? Sempre o que ele fala, edificar uma casa ao nome, tá? Edificar uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai, porquanto tiveste no teu coração o edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em ter isso no teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho, que há de proceder dos teus lombos, esse edificará a casa ao seu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra, que falou, porque eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel. Como o Senhor disse, edifiquei a casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Pus nela a arca da aliança, em que está a aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel. E vamos para 1 Crônicas. Todos esses textos, pessoal, a gente está vendo que necessariamente o nome de Salomão não é citado, porque é citado aqui um filho das suas entranhas, né? Um descendente, não é nem um filho, um descendente das suas entranhas vai construir a casa, me edificará uma casa. 1 Crônicas 28. Primeira Crônicas 28. Quando a gente precisa passar a língua para passar a folha, quer dizer que a página está colada, né? Se a página estiver colada, é porque a Bíblia não está sendo manuseada. Se a Bíblia não está sendo manuseada, tem gente que não está lendo a Bíblia. Estou vendo daqui, viu? Estou vendo tudo. Pessoal, passa a língua. Estou vendo tudo. Tem que ler mais a Bíblia. Ok? Todo mundo aí? 1 Crônicas 28, verso 6. Aqui já é Davi, pessoal, falando. Não é Deus, não é o profeta, nem o próprio Salomão. Aqui já são palavras de Davi. E me disse, teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu escolhi para filho e eu lhe serei por pai. Então, Davi recebeu isso de Deus. Essa era a treta aí que a gente estava comentando, essa era a polêmica que a gente estava comentando. Quando foi que ele recebeu isso aqui de Deus? Que a Bíblia não mostra isso, mostra lá em Samuel, né, que a gente leu, 2 Samuel, capítulo 7, mas não fala necessariamente Salomão, não cita o nome. E se teve uma coisa que Davi teve, foi filho pra caramba.
Mas quem assume o reinado, em primeiro lugar, é Salomão. Só que a gente vê que na Bíblia, muitos outros momentos, Deus fala da descendência, o texto fala da descendência de homens, e necessariamente não são filhos, são netos, bisnetos, tataranetos, não são necessariamente filhos. Pode ser qualquer um lá adiante, contanto que tenha na sua genealogia aquele antepassado, tá? Esse aqui é o único momento que o nome é citado. Só que está saindo pela boca de Davi, não está saindo pela boca do profeta. Entende? A Bíblia está mentindo? Não, não é que a Bíblia está mentindo. É que isso aqui abre espaço para algumas interrogações e que, de repente, vocês vão procurar informações e podem acabar ficando com dúvidas se realmente tudo o que aconteceu foi do jeito que Deus quis ou foi do jeito que homens quiseram. Então, vamos lá. Teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho e eu lhe serei por pai. E estabelecerei o seu reino para sempre, para perseverar em cumprir os meus mandamentos, os meus juízos, como até o dia de hoje. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos de nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra e a façais herdar os vossos filhos depois de vós para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito, com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. Olha a continuidade. E deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do alpendre com as suas casas, e as suas tesourarias, os seus cenáculos e as suas recâmaras interiores. Recâmaras são como se fossem quartos, compartimentos. Como também da casa do propiciatório. E também a planta de tudo quanto tinha em mente, a saber, os átrios da casa do Senhor, de todas as câmaras ao redor, para os tesouros da casa de Deus, e para os tesouros das coisas sagradas, e para as turmas dos sacerdotes, e para os levitas, e para toda a obra do ministério da casa do Senhor, para todos os utensílios do ministério da casa do Senhor. Existia um planejamento, um desenho, até mesmo dos instrumentos que iam ser usados na casa do Senhor. Davi deixou tudo, todo descritivo montado. Verso 15. E o peso para os castiçais de ouro, ou melhor, pulei, 14, né? E deu ouro, segundo o peso do ouro, para todos os utensílios de cada ministério. Também a prata por peso, para todos os utensílios de prata, para todos os utensílios de cada ministério. E o peso para os castiçais de ouro. E as suas candeias de ouro, segundo o peso de cada castiçal, e as suas candeias, também para os castiçais de prata, segundo o peso dos castiçais e suas candeias, segundo o uso de cada castiçal. Também deu o ouro por peso para as mesas da proposição, para cada mesa, como também a prata para as mesas de prata, e o ouro puro para os garfos, e para as bacias, para os jarros, para as taças de ouro, para cada taça seu peso, como também para as taças de prata, para cada taça seu peso.
e para o altar do incenso, ouro purificado por seu peso, como também o ouro para o modelo do carro, a saber, dos querubins, que haviam de estender as asas e cobrir a arca da aliança do Senhor. Tudo isso, disse Davi, fez-me entender o Senhor, por escrito da sua mão, a saber, todas as obras desta planta. Então, Davi aqui, ele fala algo que é extremamente interessante. E eu acho que esse é o único momento na Bíblia onde isso é citado. Quando ele tem dentro de si a ideia de construir uma casa para Deus, ele não fala que foi Deus que colocou a ideia dentro dele. E chega a Deus e fala com Natan, olha, não fiz, eu não coloquei essa ideia dentro dele. Não é bem, opa, vá que eu sou contigo. Mas eu gostei da ideia dele. Gostei das intenções do coração dele. Gostei. Sabe o que eu vou fazer, inclusive? Eu vou dar uma inspirada nele. E dentro dessas inspirações é que veio todo esse descritivo aqui que a gente acabou de ler. Eu ficava procurando saber onde foi, né? Em que momento Deus deu essa planta de tudo que foi feito para Davi. E esse aqui é o local onde a gente encontra, lá em 1 Crônicas. Não está no livro dos Reis, a gente não vai encontrar isso em Samuel, a gente só vai encontrar isso aqui. E é no finalzinho que a gente vê que, na verdade, essas ideias todas não vieram do próprio Davi. Foi o próprio Deus que inspirou ele e ele veio a desenvolver esses descritivos, né? São as plantas desenhadas. Dentro disso, ele passou para Salomão, porque ele já sabia que ele não ia construir. Ficou implícito que era Salomão que deveria executar essa função, tá? Então, como ele chega aí, verso 18, ou 19, minto. Tudo isso disse Davi. Fez-me entender o Senhor me fez entender essas coisas, por escrito da sua mão, a saber, todas as obras desta planta. Então, o próprio Deus pegou a mão dele, foi lá e fez o que tinha que fazer, tá? E disse Davi a Salomão, seu filho, esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra, não temas nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, não te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. E a insistência de Davi em falar, não tenha medo, não se desanima, não fica desesperado, reforça a ideia de que Salomão não era um cara tão preparado para estar assumindo essas responsabilidades nesse momento. Por isso que vai lá Davi e dá ânimo a ele. Não, meu filho, fica tranquilo, porque Deus vai ser contigo. Não é que você tenha lá essas capacidades todas, não. Mas fica tranquilo, que Deus vai, do início ao final, te acompanhar, te guiar, e você vai concluir toda a obra. Então, isso aqui reforça para mim que realmente era um rapaz novo, né, seus, sei lá, 18, 20 aninhos, e não estava preparado para assumir o reinado. Não sei se Davi não teve tempo de prepará-lo. Não sei. Sinceramente, não dá para a gente pensar nisso, porque depois que Natan fala com ele, a revelação que Natan teve, de que ele não iria construir uma casa para o Senhor, ele ainda vai se envolver com algumas guerras. E as maiores guerras que ele vai se envolver são com os próprios filhos, as rebeliões dos filhos, né? As dificuldades que os próprios filhos vão causar a ele. E nesse intervalo de tempo, tem pouco tempo que Salomão nasceu. Então, Salomão era um bebê, uma criancinha. Quando começam essas contendas maiores na vida de Davi com os próprios filhos. Então, esse menino cresce em meio a essa turbulência. É possível que realmente ele não se sentisse seguro, porque os filhos mais velhos já estavam lá brigando pelo poder, escorraçando o próprio pai. Davi sai fugido 1 ou 2 vezes
de dentro de Jerusalém por causa dos filhos, para ele não matar os filhos. Ele não queria cometer os filhos e aí ele acaba fugindo. Então, Salomão acompanhou essa história. Certamente ele tinha um temor, né, de que os irmãos matassem ele. Enfim, eu sei que não parece que esse rapaz foi preparado para assumir o poder. Se ele foi preparado para assumir o poder, então ele tinha um espírito muito fraco. O bacana dele é que ele absorve a espiritualidade do pai. Então, toda a orientação do pai, dependa de Deus, dependa de Deus, dependa de Deus, obedeça à lei de Deus. Se você fizer isso, vai dar certo. Então, ele absorve essa espiritualidade do pai, e o que a gente está vendo aqui é ele manifestando essa espiritualidade. Volta aí para Reis. Oh, meu Deus, eu marquei. Para 1 Reis 8. Né? Então, nesse momento, quando ele está aqui falando, é justamente ele mostrando, né, esse desenvolvimento espiritual, que isso, com certeza, ele absorveu do próprio pai. Tá? Então, no verso 22, a gente vai ver agora Salomão orando a Deus. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para os céus. Esse ato, pessoal, de você estender as mãos para os céus, tem dois significados, assim, preponderantes. Um, que é você se rendendo, né? Você declara com esse gesto que você não cria nenhuma resistência ao que está por vir, que você se submete completamente àquele que você entende que é maior que você. E outra concepção é que você está pronto para receber aquilo que vem daquele a quem você teme, respeita, venera, adora, considera. Então, quando ele faz esse ato, né, o texto ele faz questão de citar esse detalhe, parece um detalhe, mas não é um detalhe, é mostrando que ele está realmente rendido a Deus. Né? Ele está rendido a Deus. Não se fazia isso só os adoradores do Deus de Israel, né? Todas as religiões, elas têm esse detalhe, né? Se você for lá no meio dos budistas, você vai ver que eles também levantam as mãos, né? Se você for lá para o meio dos muçulmanos, eles levantam as mãos. Então, isso é quase que uma regra geral dentro das religiões. Mas o que importa para a gente não é que isso seja uma regra, o que importa é o que significa isso. Né? O que Salomão está expressando quando levanta as mãos a Deus? Ele está expressando que ele confia nesse Deus. Tá? E que ele está representando esse povo todo que está aqui diante da arca, diante do altar. Está representando todo esse povo que está aqui. Tá? Se colocando no lugar de submissão, de inferioridade a esse Deus, e na expectativa de que a sua oração venha a ser atendida, na expectativa de que ele venha alcançar a misericórdia de Deus. Então, vamos lá. Verso 23. E disse, ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima dos céus, nem embaixo da terra, que guardas a aliança e a beneficência a seus servos que andam com todo o seu coração diante de ti. Então, de cara, ele reconhece que não existe um Deus como o Deus de Israel. Não tem um Deus mais poderoso. E aí ele finaliza, não tem um Deus tão misericordioso, que guarda benevolência para com aqueles que o buscam, que o temem, que o reverenciam. E aí ele já faz aquela correlação, né, com aquilo que vai é o que volta. Então, se nós, homens, somos fiéis a Deus, não tem como esse Deus não ser fiel a gente. Ainda que a gente até às vezes possa ser infiel e Deus responder a gente com fidelidade,
por misericórdia. Há uma promessa que ele fez lá atrás a gente. Ainda que a gente peque, que a gente erre, ele tem misericórdia, ele vai, atende as nossas petições, perdoa, liberta, cura, tal, tal, tal. E ele espera confiantemente que a gente venha se render a ele de todo o nosso coração. Então, ele está fazendo essa correlação e apresentando, né? Ele reconhece, ele mostra para Deus o reconhecimento dele. No momento que ele faz essa oração, diante de toda a congregação, então está todo mundo ouvindo essa história aqui também. A oração está sendo como um exemplo do que todo o povo tem de fazer. Que guardaste a teu servo Davi, meu pai, o que lhe disseras, porque com a tua boca o disseste e com a tua mão o cumpriste, nesse dia que hoje se vê. Então, que ele está dizendo, olha, o Senhor foi fiel para com o meu pai Davi. O Senhor guardou a tua fidelidade. Tudo aquilo que o Senhor falou para Davi, olha, está funcionando. Tudo aquilo que o Senhor falou para Davi está se cumprindo. Inclusive, no momento que a gente está aqui, inaugurando esse templo, a sua palavra está se cumprindo mais uma vez. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, guarda o teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, dizendo, não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel. Somente que teus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim, como tu andaste diante de mim. Mais uma vez ele chega e faz essa correlação. Ele quer deixar claro que ele entende que deve existir uma reciprocidade. A gente tem que ser fiel a Deus, porque ele é fiel para a gente. Na verdade, a gente deveria ser fiel primeiro a Deus, né? Para que Deus fosse fiel a gente. Mas não é essa. A ideia não é essa. Ele sempre fala aqui do pacto que fez lá no Monte Horebe. Toda hora ele faz alusão ao pacto que fez com Israel logo após eles saírem do Egito. O pacto foi o qual? Está lá os 10 mandamentos e dizendo, olha, se vocês fizerem isso, eu vou ser com vocês para o resto de suas gerações. Então, ele está guardando essa fidelidade, ainda que não sejamos tão fiéis quanto devêssemos ser. E ele continua sendo fiel. Ele cumpre a parte dele. Até que, como Saul, né, chega o limite e ele simplesmente descarta aquela pessoa. Vamos lá, verso 26. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste ao teu servo Davi, meu pai. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra, e aqui ele vai ter essa compreensão. E vai deixar isso claro. Ele já sabia que Deus não podia caber dentro de um templo. Ele continua. Habitaria Deus na terra? Eis que os céus, e até os céus dos céus, não poderiam conter, quanto menos essa casa que eu tenho edificado. O que é isso, o céu? E o céu dos céus? A Bíblia fala de pelo menos 3 céus. O primeiro é esse céu que a gente vê aí, a nossa atmosfera, tudo mais. O segundo céu, o céu onde estão os astros, né? As estrelas, planetas, buracos negros, meteoros. A gente nem sabe se tudo isso existe de verdade, mas enfim. E o terceiro céu, a habitação, a morada de Deus. Então, nem o primeiro, nem o segundo, que já é coisa grandiosa demais para nosso entendimento, são suficientes para conter a Deus. Então, Deus está lá no paraíso, terceiro céu. Aí tudo bem, lá. Aqui, não, não contém, não cabe Deus. Imagina dentro de uma casinha. Quando a gente vai lá em São Paulo e vê o Templo de Salomão, a réplica do Templo de Salomão, a gente vê aquela coisa monstruosa, gigantesca, maravilhosa. O Templo de Israel verdadeiro não é 1/10 daquilo, ou talvez seja 1/10 daquilo. É muito menor do que aquilo que a gente tem lá em São Paulo. Então, um negocinho desse tamanho. Não era coisa grande, tá? Então, ele tinha essa consciência. Tá?
Na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te poderiam conter, quanto menos essa casa que eu tenho edificado. Volve-te, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, para que os teus olhos, noite e dia, estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Aqui é que eu acho uma coisa bem interessante. Ele já falou que Deus não vai estar aí dentro, mas ele está dizendo que o nome do Senhor vai estar nesse lugar. A ideia de que o Senhor está nesse lugar. A imaginação, a fé de que o Senhor está nesse lugar com ouvidos atentos e olhos abertos para todo aquele que se voltar a suplicar a Deus neste lugar. Pessoal, isso me remete àquela passagem de João 14, versículo 6. Abre aí, João 14, verso 6. João. Todo mundo já viu? 14, 6. Todo mundo? Ok? Então vamos lá. João 14, verso 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Pode voltar aí para Reis. Ninguém vai ao Pai senão através do Senhor Jesus. Lembra que o tabernáculo todo é uma tipificação, uma tipologia do Senhor Jesus? O templo vai cumprir esse mesmo papel. Implicitamente, o templo de Salomão cumpre o papel do Senhor Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por meio dele. Eu imagino que a presença do Senhor Jesus é quem vai ficar permanentemente ali dentro daquele templo, colhendo as súplicas, levando para Deus. As coisas não passam direto da gente para Deus. Tem que passar primeiro por Jesus. Naquela época, eles não tinham entendimento do que era Jesus. Mas isso não muda o fato de que a gente não tem como chegar a Deus diretamente sem o intermediário Jesus. Por quê? Porque Deus é pura santidade. Se a gente se aproxima dele do jeito que nós somos, a gente não resistiríamos. Não resistiríamos. Mas, na pessoa do Senhor Jesus, a gente consegue se aproximar de Deus. Então, volta a 1 Reis, capítulo 8. No verso 29, ou melhor, no verso 28, só voltando, tá? Volve-te, vire-se para nós, vamos dizer assim, né? Vira para a gente, volta para a gente, pois para a oração do teu servo, né? E para a sua súplica. E o Senhor meu Deus, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz diante de ti. Então, Salomão tem essa compreensão de que Deus não vai estar ali. Mas o que ele quer é que a presença de Deus ouça aquelas orações
e tragam a resposta com ela. Então, vamos lá. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem neste lugar. Também ouve tu no lugar da tua habitação, nos céus. Ouve também e perdoa. Então, aquele lugar era necessário para que as pessoas que nesse momento não conseguem ter uma imaginação tão fértil, pudessem visualizar, tem coisas que a gente só acredita vendo, né? Se pudessem visualizar que ali existia a presença de Deus e tudo que era feito na intenção de que Deus soubesse, Deus responderia diante do coração que ele sondasse dentro da pessoa. A gente vai ver isso mais à frente. Não é simplesmente porque suplicou, mas a súplica, aquela oração, foi feita realmente com arrependimento, com vontade de mudança, com o desejo de ser diferente. Tá, então tudo bem. Então, vou liberar o perdão e vou te dar uma nova chance. Mais ou menos isso. Quando alguém pecar, verso 31, contra o teu próximo, e puserem sobre ele juramento de maldição, fazendo-o jurar, e vier juramento de maldição diante do teu altar nessa casa, ou seja, né, quando a pessoa pecar contra o seu próximo, roubar, não, a pessoa roubou o seu próximo, vier juramento de maldição, as pessoas estão em dúvida, não sabem o que aconteceu, porque o cara disse que não roubou, o outro disse que foi roubado. Então, vamos fazer o seguinte, vai vir um juramento de maldição. Que juramento de maldição é esse? Vamos colocar isso diante de Deus. Quando esse juramento de maldição vier, o cara que disse, eu não roubei, ele está fazendo um juramento. Se o juramento dele for verdadeiro, não, eu não roubei, ele não roubou, não roubou. Então, essa maldição não vai recair sobre ele. Mas ele chegou diante de Deus, chegou diante do altar, e ele mentiu, não, eu não roubei, mas ele roubou? Não, então a maldição vai cair sobre ele. Por isso, o juramento de maldição, entendeu? Então, quando alguém pecar contra o teu próximo e puserem sobre ele juramento de maldição, fazendo-o jurar, e vier juramento de maldição diante do teu altar nesta casa, ouve tu. Então, nos céus, e age e julga a teus servos, condenando ao injusto, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando o justo, rendendo-lhe segundo a sua justiça. Em outras palavras, se a pessoa foi justa, se ela realmente foi lesada, olha, que o Senhor responda a ela, né, de acordo com a justiça que vem do Senhor. Se aquela pessoa roubou, lesou, realmente está sendo infiel, que o Senhor também puna ela de acordo com a injustiça que ela causou. É interessante que, nesse momento, Salomão, ele não vai fazer questão de ser um juiz. Até porque tem coisas que é a pessoa e Deus. Haveriam questionamentos, nem tudo viria para Salomão. As pessoas iriam para diante do templo. Tá bom, vamos colocar isso diante de Deus. Poderia até passar por Salomão, e Salomão fala, vai lá, apresente-se diante dos sacerdotes. Então, quando isso acontecia, ele estava atribuindo a Deus a capacidade de conhecer o mais profundo e íntimo de cada pessoa. E ali ele esquadrinhar pensamentos e corações. E saber, olha, esse está falando a verdade, esse está mentindo. Ou há um grande equívoco e nenhum dos dois estão certos, os dois estão isentos de culpa. Senhor, abençoe os dois de acordo com o que está dentro do coração deles. Entende? Então, ele chega e coloca para cima de Deus essa responsabilidade. Não necessariamente que fosse uma responsabilidade, mas confia que Deus vai fazer justiça. Né? O teor mesmo desses versos é isso. Confiar que Deus vai fazer justiça. Verso 33. Quando o teu povo pecar, ou melhor, quando o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti,
e se converterem a ti e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem a ti nessa casa, ouve então nos céus e perdoa o pecado do teu povo Israel e torna-o a levar à terra que tens dado a seus pais. Então vamos lá, pessoal, que pecado é esse que poderia acontecer a Israel, de Deus tirar a proteção e permitir, inclusive, que em uma guerra eles fossem levados cativos? Quem saberia dizer? Fala aí, pessoal. Idolatria. Idolatria. Não tem um outro pecado que fizesse toda uma nação ser punida de uma forma tão intensa, né? Perversa. Macabra. Né? Você ser desarraigado de sua terra e você ser levado cativo no meio de um outro povo. Que pecado poderia ser esse? Que pecado contra Deus seria esse? Idolatria. Nesse momento não tem blasfêmia contra o Espírito Santo, não tem Espírito Santo aqui derramado, né? Então, idolatria. O que poderia muito bem acontecer por causa da miscigenação dos povos, né? Então, aí ele fala, olha, se o seu povo lá, cativo, reconhecer que errou, se arrepender, se converter ao Senhor e suplicar, voltar para esse lugar, perdoa esse povo e traz eles de volta para a terra deles. Traz eles de volta para casa. Então, é isso aqui que ele está falando. Verso 35. Quando os céus se fechar e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem nesse lugar e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, havendo-os tu afligido, ouve tu então nos céus e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na sua terra que deste ao teu povo em herança. Outro pecado aqui que faria com que Deus os afligisse. Idolatria. Né? Outra consequência do mesmo pecado, vamos dizer assim, né? Idolatria. Então, dentro da idolatria, aquele povo poderia... Idolatria, pessoal, e talvez até frieza espiritual. Né? O fato de você abandonar a Deus. Não cultuar mais o seu Deus. Não confiar. E aí, naquela sua incredulidade, você ser punido por isso. Punido por quê? Porque Deus vai lá e vai punir? Não, porque você vai sofrer as consequências dos seus atos. Deus vai tirar a mão para proteger. Mas se você não confia na minha proteção, então tá, tudo bem. Vou ficar aqui de braços cruzados esperando você pedir socorro de novo. Né? Então, uma das consequências que a gente está vendo eram as derrotas nas guerras. E uma outra consequência aqui, os céus estarem cerrados, não darem as suas chuvas, e se não tem chuva, não tem plantio, não tem colheita, vai vir a fome. O negócio vai ficar estreito para esse povo. Eles vão passar, não sei, o que é pior, a guerra ou a fome. Aliás, as duas andam de mãos juntas até, né? Mas, enfim, são situações que, graças a Deus, nenhum de nós aqui jamais vivemos, né? Mas consequências do pecado. E aí Salomão fala, né? Ele ora a Deus, ele representa esse povo lá diante de Deus e fala, se esse povo se arrepender, né, se converter, e vier aqui se suplicar ao Senhor, perdoa. Perdoa e dá chuva à sua terra para que esse povo venha prosperar. E ele ainda fala mais, né? Ensina-lhes o bom caminho que devem andar. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de searas, ferrugem, gafanhotos ou pulgão, quando seu inimigo cercar na terra das suas portas, ou houver alguma praga ou doença, toda oração, qual a súplica, que qualquer homem de todo o povo de Israel fizer,
conhecendo cada um a chaga do seu coração, estendendo as suas mãos para esta casa, ouve tu então nos céus, assento da tua habitação, e perdoa, e age, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, e segundo vires no seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os homens, de todos os filhos dos homens. Então, quando ele fala que ele faz essa listagem, houver fome na terra, houver pestes, doenças, quando houver a queima da seara, a queima do plantio, quando vai lá e dá o pulgão, a ferrugem, né? São pragas da plantação que não permitem que os frutos amadureçam, né? Pode até dar um fruto, mas quando o fruto ainda é tenro, jovem, acaba apodrecendo, cai da planta. A gente costuma falar que peca, né? Uma fruta cai antes da hora, a gente fala, e pecou. Então, quando essas coisas acontecerem, né? Quando o inimigo o cercar, quando houver praga ou doença, né, no meio do povo, da população. Então, toda oração que se ouvir nesse lugar, que o Senhor venha estar atento, que o Senhor venha ouvir, reconhecendo essas pessoas que elas têm um problema no coração. Qual é esse problema no coração? De cara, a idolatria, você colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus. E de quebra, você acrescentar coisas que não deveriam junto com Deus. A mágoa, a culpa, né? Esses sentimentos mesquinhos, ruins, a avareza, o rancor, a ira, desejo de vingança, né? A obstinação, a rebeldia, tá? As inimizades, as contendas, pronto, essas coisas todas. Quando essa pessoa reconhecer qual é o problema dela, quando ela tirar esse problema de dentro de si, que o Senhor venha recompensar essa pessoa, porque ela demonstrou que está submetida ao Senhor. Olha ele falando aqui das mãos levantadas de novo. Ela reconheceu que depende do Senhor, que o Senhor é a autoridade e que o Senhor é quem vai entregar as bênçãos necessárias. É o Senhor quem vai liberar perdão. É uma casa onde a gente vai ter, né, a casa, o templo. Vamos lembrar que ele está dedicando o templo, né, pessoal? Está fazendo a dedicação do templo a Deus. Então, é um lugar onde essas pessoas vão ter comunhão com Deus. Verso 40, e para finalizar por hoje. Para que temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. E o que significa esse temor? Medo. Diante de todas essas pragas, de todas as perturbações, no final das contas, que esse povo tenha medo do Senhor? Não, não é medo, mas é aquela consciência de reverência, entendendo que tudo que a pessoa necessita é provido desse Deus, né? O próprio Deus vai lá e te acrescenta, seja lá o que for. Só precisa que você tenha um coração rendido a Deus. O temor não é de medo, o temor é de reverência, é de respeito, é de compreensão, que ele está acima de tudo e que nós não somos nada. Que ele está no lugar alto, com capacidades maiores e melhores que a nossa, que ele vê o nosso coração, o nosso interior, e que a gente não pode enganá-lo. Ele está acima e no controle de todas as coisas. A gente pode cometer um pecado nas escondidas, ninguém vai ver, mentira, ele está vendo e ele tem o controle para te abençoar ou não permitir que a bênção te alcance. Porque a ideia é essa, né? Deus envia as bênçãos e as bênçãos nos alcançam. A gente não precisa correr atrás de bênção, a bênção nos alcança. Então, ele pode simplesmente impedir que essas bênçãos te alcancem. Não necessariamente você ser amaldiçoado por Deus, mas simplesmente não possuir as bênçãos de Deus. E você temer a Deus é você reconhecer que nas mãos dele está a autoridade, o domínio, o controle de tudo, todas as coisas, inclusive a sua vida, no mais íntimo que possa estar os seus pensamentos. Tá bom? Por hoje é isso aí, pessoal.
a gente dá continuidade para finalizar o capítulo 8 de 1 Reis na quinta-feira. Alguém tem algo mais a acrescentar? Não, ninguém? Então, pronto, beleza. Vamos fazer o seguinte. Milene, você pode fazer aí a oração de encerramento, Milene? Posso sim, dona Lília. Pronto, valeu, obrigada. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia na tua presença, onde retomamos a nossa meditação, Senhor, que tanto nos faz falta, que é o momento que nos unimos, que sacrificamos para ti, um sacrifício que é um retorno em privilégio, em aprendizado, para que a gente tenha, meu Pai, um espírito fortalecido, uma mente conectada à tua, meu Pai, para que nossos pensamentos estejam em comunhão com os teus, que a gente possa viver conforme a tua vontade, negando o nosso eu para fazer a tua vontade, que é soberana e perfeita, meu Pai. Muito obrigada pela vida das tuas servas, pela vida de Dona Lília, meu Pai, que tanto tem acrescentado a nós. Peço ao Senhor também a tua misericórdia pela nossa família, por tudo que venhamos fazer nessa semana que começa, meu Pai, que seja guiada pelo Senhor, que seja conforme a tua vontade, guie as nossas decisões, os nossos passos, os nossos caminhos, meu Pai, não deixe a gente se desviar, que cada palavra aprendida a gente possa executar, meu Pai, que o temor não se perca de nós, que a gente possa viver, meu Pai, olhando os bons exemplos em Ti, nos Teus servos, nos Teus filhos, nos que escolheram a vida contigo, meu Pai, sem desviar os nossos olhos, tendo a consciência que somos pecadores e falhos sim, que por isso que precisamos do arrependimento, as falhas que o povo comete, meu Pai, que tanto na Bíblia está sinalizada, que mostra que também fazemos a mesma coisa, mas que o mais importante, Senhor, é a gente não perder a consciência, o temor e buscar sempre a reconciliação contigo, meu Pai, porque se a gente se arrepende, se reconcilia, continuamos na tua presença, não afastamos o Senhor de nós. Foi como Maiana falou, o Senhor não se afasta de nós, meu Pai, somos nós que se afastamos de Ti, quando escolhemos o pecado, quando deixamos ser dominados pelo pecado, ao invés de rejeitar, meu Pai, a nossa vontade, a nossa carne. Tenha misericórdia de nós, meu Pai, que essa mesma misericórdia alcance a nossa família, que por mais que eles não tenham, Senhor, ainda essa consciência da importância da comunhão contigo, que através, meu Pai, do sacrifício que fazemos, da busca da fidelidade a Ti, eles também sejam alcançados, meu Pai, que a misericórdia também alcance cada um deles. Guarda a nossa vida nessa semana, tudo que vamos fazer, meu Pai, eu entrego nas Tuas mãos, meu Pai, desde já te agradeço, porque eu sei que vai dar vitória. Muito obrigada, meu Pai, amém, e graças a Deus. Amém, pessoal. Por hoje é só. Deus abençoe cada um de vocês.